Amém, Jesus. Glória a Deus. Meus amados, vamos abrir a palavra do Senhor hoje no livro do profeta Daniel, no capítulo 3. Nós vamos meditar em todo o capítulo, mas inicialmente vamos fazer a leitura até o versículo 13. Amém? Chamei meus amados porque há 2 varões na igreja. Todos acharam? Amém? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor. Eu vou fazer a leitura e depois você permaneça com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos voltar ao texto. Diz assim a palavra do Senhor: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas. Esse nome é lindo, quem tiver um filho pode ter esse nome de sátrapa. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, as nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há os homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então, Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar a Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram a estes homens perante o rei. Amém? Deixe sua Bíblia aberta, porque nós vamos voltar ao texto. Vamos percorrer até o versículo 30. Nós vamos orar. Querido Deus e Pai, nós nos colocamos à mercê do Teu Espírito. Que o Senhor possa falar de um modo vivo e claro aos nossos corações. E nenhum tio, nenhuma palavra, nenhum tio, nenhuma vírgula dessa palavra venham a perder-se. E que o Teu nome nesta tarde ele seja poderosamente glorificado em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Todo crente, novo ou velho na fé, conhece esse texto. É um texto bem
lido, muitas pregações têm sido ouvidas a partir desse texto. E hoje eu queria encorajar você que tem passado por perseguições, você que tem atravessado estreitos, enfrentado oposições, a continuar firme na fé, perseverando na certeza da vitória. Repare que nos últimos tempos o Senhor tem nos levado a uma trilha de perseverança e fé. E todas as vezes que o Senhor, Ele insiste num tema, muitas vezes nós falamos em textos completamente diferentes, mas a abordagem do Espírito tem sido sempre a mesma. Persevere na fé, não desista de lutar, não desista de crer, porque a vitória é sua pelo sangue de Jesus. Amém? Amém. O texto fala da postura ousada e fiel dos companheiros de Daniel diante da exigência da autoridade humana constituída sobre eles, que era o rei Nabucodonosor. Quando essa exigência, ela era contrária à vontade expressa e revelada de Deus em sua palavra. Então o texto, na verdade, além de dar margem a muitas reflexões, ele nos leva a refletir até que ponto nós devemos obedecer às ordens das autoridades humanas constituídas sobre nós. E como neste culto a frequência é maior de mulheres, eu queria me dirigir especialmente a elas, pedindo licença ao pastor, e me dirigir a elas de uma maneira especial. Nós somos colocados debaixo de várias autoridades humanas, e é lícito que seja assim, porque através da obediência a essas autoridades, nós estamos também obedecendo ao Senhor, através da sua santa palavra. Mas nós paramos aqui e nos perguntamos: essa obediência é uma obediência incondicional? É uma obediência irrestrita a tudo que essas autoridades constituídas sobre nós exigem? E a resposta no texto, ela fica bem clara. Embora muitas vezes tenhamos que pagar um alto preço por nossa obediência ao Senhor, mesmo que isso custe a nossa própria vida, importa mais obedecer a Deus que aos homens. Mas quando é que nós enxergamos claramente que podemos ir de encontro, bater de frente com uma autoridade constituída sobre nós? A primeira coisa que o texto nos ensina é que todas as vezes que essa autoridade humana constituída sobre nós, ela exige de nós posturas que neguem ao Senhor, ao qual servimos, ao Deus Todo-Poderoso, nós estamos acobertados pela palavra para dizer: não, eu não vou fazer isso. Ainda que você pague um alto preço por isso, mas o Senhor, Ele assume o controle soberano daquela situação e Ele acoberta você a dizer não em determinadas situações. Às vezes chegam histórias interessantes para nós, pais que exigem que filhos mintam. Uma vez, uma certa irmã que está presente aqui hoje à tarde, ela me contou que se hospedou numa casa de uma família de crentes, e ali o telefone tocou e o pai disse: diga que eu não estou. E ela ficou muito admirada com aquilo. Como é que um homem crente, servo de Deus, mandava o filho mentir ao telefone e dizer que não estava? Então aquele filho, se ele tivesse entendimento, ele poderia dizer: não, papai, eu não vou fazer isso. Embora ele pudesse ser castigado por aquele pai, ele estava coberto pela palavra,
a não fazer aquilo que a palavra condena, porque a mentira não procede de Deus, e o mentiroso, a Bíblia diz que é filho do diabo. Amém? Nós temos experimentado na carne as oposições e aflições da caminhada, que são muitas. Quanto mais se aproxima a segunda vinda, mais e mais a igreja será provada. É precisamente esse batismo de fogo que autentica a nossa postura de fé como cristãos professos. Então nós não podemos perder de vista que, assim como o dinheiro na vida de um servo revela seu caráter, as provações, o sofrimento revelam a legitimidade da sua fé. Que nós possamos atentar para isso, em nome de Jesus. Mas eu queria que nós meditássemos um pouco em cada ponto desse texto que nós vamos continuar lendo. A postura ousada e fiel dos companheiros de Daniel em desobedecer aquela autoridade constituída e obedecer a Deus nos ensina algumas verdades aplicáveis à nossa própria vida, as quais não podemos perder de vista. E deixa a sua Bíblia aberta que nós vamos voltar a ela. Primeira verdade que nós aprendemos no texto: somos confrontados a todo momento com situações que requerem de nós um posicionamento de nossa parte em relação ao Senhor. Versículos 14 e 15. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abedênego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ouviram isso? Então responderam Sadraque, Mesaque e Abedênego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de responder. Amém? Amém. Então nós vemos hoje tanta negociação com a palavra, tanta banalização da palavra de Deus. As pessoas têm vendido suas almas, trocado sua bênção por pratos de lentilhas. As pessoas têm negociado a sua fé por causa de bens materiais, por causa de posições de status social e tantas coisas. E eu queria chamar sua atenção, quando nós temos muito contato com a igreja perseguida, quando nós sabemos tantas notícias da igreja perseguida, nós nos envergonhamos da fé que praticamos, sobretudo no nosso país. É impressionante quando nós vemos, essa semana a mídia mostrou, a mídia virtual mostrou imagens de um rapaz cristão que deixou o Islã e passou a se tornar cristão, e era um cristão professo, e foi condenado à pena capital. Ele foi enforcado por ser cristão. E é muito interessante que as imagens todas publicadas, imagens chocantes, mas que nos encorajam a professar uma fé ousada no Senhor. E esse rapaz, ele levado pelos carrascos para aquele cadafalso onde seria enforcado, e ele está ali, a expressão dos olhos e o sorriso daquele rapaz é um sorriso largo, e ele tinha o olhar distante, o olhar ao longe, e me lembrou Estevão quando foi martirizado. É como se aquele rapaz, ele olhasse para frente e visse o Senhor da glória diante dele. Ele estava feliz por poder ser martirizado, por
poder ser sacrificado por amor a Jesus e ao seu santo evangelho. Então nós olhamos para situações e nós não podemos perder de vista que somos confrontados a todo momento com situações que requerem de nós um posicionamento de nossa parte em relação ao Senhor, em relação à nossa fé. O que você tem feito? O que você faria se você estivesse na situação daqueles rapazes? Eles tinham um cargo naquele governo, eles tinham uma liderança nos negócios da província, mas eles eram obrigados a servir deuses que deuses não eram. Eles eram obrigados a se prostrar diante de uma imagem de escultura feita pelo rei para se autoglorificar. E eles disseram: não vamos fazer isso. E o rei foi ousado, ele disse: quem é o Deus que pode livrá-los da minha mão? Quem é o Deus que pode livrá-los? E eles disseram: olha, não interessa, não importa, e quanto a isso, não precisa que nós te respondamos absolutamente nada. Isso é fé, minha gente. Isso é fé ousada. E como eu estou me dirigindo a mulheres, as mulheres têm manifestado uma fé viva, as mulheres vão às últimas consequências com a sua fé, e eu quero chamar a sua atenção e dizer a você: olha, não desista de crer, não desista de lutar, não desista de esperar a sua resposta, porque o Senhor é Deus, e quando nós servimos a esse Deus vivo, Ele é um Deus que interfere, Ele é um Deus que interage, Ele é um Deus que responde às nossas orações e fará maravilhas na nossa vida, em nome de Jesus. Segunda verdade, a qual nós não podemos perder de vista, e eu vou ler de novo o versículo 16, do 16 ao 18. A segunda verdade é que esses confrontos são permitidos para medir a temperatura de nossa fé e nossa fidelidade ao Senhor. Eles responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Amém? Amém. Gente, demais. Esses caras, eles estavam diante do rei, autoridade máxima naquele lugar, mas eles não se intimidaram, porque eles viam aquele que é invisível. Eles contemplavam a autoridade das autoridades, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que tinha controle soberano sobre a vida deles. Ainda que eles viessem a morrer naquela situação, eles estariam dispostos a entregar a sua vida ao Deus Todo-Poderoso, do que vender a sua vida, a sua alma, àquele rei e a seu séquito de todos aqueles administradores e governantes. Que o Senhor possa tocar o nosso coração, e nesses dias de entrada do novo ano, nós possamos fazer um novo propósito, renovar a nossa aliança com o Senhor e dizer: Senhor, não importa aquilo que eu vou atravessar, que o Senhor esteja comigo, que o Senhor sustente a minha mão e que o Senhor possa me conduzir em triunfo, quer na vida, quer na morte, em nome de Jesus. Amém. Eu vi uma coisa muito interessante essa semana, uma postagem na internet que falava a respeito de Jó. Quando Jó, ele perde tudo e diz que nu saiu do ventre da mãe dele e nu voltará né? Então ele diz assim, em nenhum momento nós ouvimos Jó cantando restitui. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Não. Ele estava ali firme
no Senhor. E as pessoas falam da paciência de Jó. Jó não foi um homem paciente, ele foi um homem perseverante. Ele discute com Deus, ele pergunta a Deus, por que isso, por que aquilo outro, e o Senhor respondia. Porque o desejo de Deus é que nós possamos ir a Ele, e não as pessoas com as nossas murmurações, dizendo, por que eu estou passando por isso? Ninguém tem essa resposta, só Deus tem. Então vá a Ele, entre no seu quarto, feche a porta do seu quarto, fale ao seu Pai que vem em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe recompensará. Porque o Senhor, Ele se compraz em galardoar, em presentear aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Amém? Amém. Tem um certo autor, que eu não me lembro agora se foi Ansel que falou isso, ou se foi um outro autor, eu não me lembro bem, que na verdade eu nunca me lembro, porque a cabeça já não ajuda muito. Mas ele disse o seguinte, que o Senhor, Ele não trabalha seguindo o calendário de seres humanos apressados. O calendário de Deus é outro. E que muitas vezes a espera faz parte da resposta. Eu estou esperando, às vezes, tão inquieto, tão agoniado, tão desesperado, e o Senhor diz, aquiete seu coração, porque eu estou fazendo, eu estou trabalhando, deixa eu fazer essa obra, e essa obra vai ser perfeita, e você vai ver a minha glória lá na frente. Amém? Amém. Terceira verdade que o texto me leva a atentar para ela, está nos versículos 19 a 23. Quando nos posicionamos e declaramos a nossa fé, parece que as coisas aparentemente pioram e muito. Mas é precisamente aí que começa o grande mover de Deus a nosso favor. Versículos do 19 ao 23. Então, Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Veja que ira do sujeito. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançasse na fornalha de fogo ardente. É até o 23. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Muitas vezes nós estamos clamando ao Senhor por uma causa, engajados, orando, clamando, jejuando, buscando o Senhor, vem cá, a situação está difícil, eu não sei o que fazer nessa situação, preciso de direção, uma oposição violenta se levantou contra mim, uma perseguição violenta, porque nossa luta, apesar de não ser contra sangue e carne, ser contra principados e potestades, os principados e potestades usam pessoas humanas para nos afrontar. Mas quando nós começamos a orar, nós começamos a frequentar o culto de oração e começamos a trazer aquelas causas que são impossíveis para Deus, parece que se assanha assim uma casa de marimbondo, e nós olhamos para aquela situação dizendo, meu Deus do céu, parece que as coisas pioraram, Senhor, que é isso? Tem misericórdia de mim, ó Pai. Eu estou numa fornalha acesa. Os crentes gostam de dizer isso. Olha, eu estou no estreito. Eu estou vivendo o estreito de Jeová. Eu estou passando por uma fornalha acesa, Senhor. Eu não estou aguentando as chamas. Tem misericórdia de mim. Nós olhamos para um lado, olhamos para outro, não vemos saída. Mas eu queria dizer a você que quando nós conseguimos atravessar esse momento de aparente
inação de Deus, e nós pela fé perseveramos e atravessamos, é precisamente aí que o grande mover dele começa na nossa direção. Por isso eu tenho insistido com você: não desista, não desista, mulher de Deus, não desista de orar, não desista de lutar, não desista de clamar pelo marido, pelo filho, pelas filhas, pela história, pela família, pelos relacionamentos. Não desista em nome de Jesus, porque o Senhor tem grande vitória sobre a sua vida. Essa fornalha que está sobremaneira acesa, o Senhor é Deus para colocar um ar-condicionado dentro dessa fornalha e fazer com que você passe ileso, que você atravesse ela e saia muito mais do que vencedora em nome de Jesus. Amém? Quarta verdade do texto: sempre que manifestamos uma fé ousada no Senhor, Ele manifesta o seu poder na situação, vindo Ele mesmo nos acudir, nos honrando na presença dos nossos opositores humanos e espirituais. Versículos 24 a 27 diz assim: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu porém vejo 4 homens soltos, aleluia, que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abidênego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidênego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Diga que não tinha ar-condicionado nessa fornalha. Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus vivo e verdadeiro, o Deus tremendo, que faz coisas tremendas na nossa vida. Muitas vezes Ele não nos livra de entrar na fornalha, mas lá na fornalha Ele entra conosco, Ele vai conosco segurando as nossas mãos, tira as nossas ataduras, nos solta, nos liberta, para que nós possamos glorificar o Seu santo e glorioso nome, aonde quer que possamos ir, em nome de Jesus. E a glória dele, quando vem sobre a nossa vida, não há quem não possa perceber essa intervenção poderosa do nosso Deus. Amém? Amém. E finalmente, quando o Senhor manifesta o seu poder, Ele faz o opositor recuar e reconhecer que só o Senhor é Deus, e ainda ser um instrumento dele para nos abençoar. Versículo 28 a 30. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidênego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidênego seja despedaçado, e as suas carnes sejam feitas em monturo, as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidênego na província da Babilônia. Aleluia! Glória a Deus! Louvado e engrandecido seja o nome santo e poderoso desse Deus. Amém? Que o texto nos ensina. A grande lição do texto é que devemos sim ir de encontro às ordens dadas pelas autoridades constituídas sobre nós,
essas ordens ferem frontalmente a vontade revelada de Deus em sua santa palavra. Aprendemos também aqui que quando nos posicionamos em relação à nossa fé, pagaremos um preço. Muitas vezes somos jogados na fornalha sobremaneira quente, mas é precisamente na fornalha que o Senhor manifesta o seu poder, nos livrando e nos honrando diante dos adversários. Nessas situações, se vivermos ou morrermos, o nome do Senhor será glorificado, que possamos confiar nele em todo o tempo, que o Senhor ele possa abençoar-nos e que ele possa aplicar essa palavra ao nosso coração em nome de Jesus. Vamos orar uns pelos outros.